Olá, mentes incríveis, eu sou o Sidney Campos. Fala, incríveis, eu sou o Richelle Emerick. E hoje nós temos aqui uma pessoa ilustre. Especial hoje, né? Hoje a gente tá aqui com o nosso amigo, o Edgar Valério Ubner. Isso aí. O Edgar tem 45 anos. O cara é multifacetado. O cara é músico, baterista, ele é um comunicador nato, tá? Ele é radialista, locutor, produtor e de gruja motociclista também. Propagandista também. Propagandista. É isso aí. Produtor musical. O cara faz de tudo um pouco, a gente vai falar aqui hoje. Então, Edgar, obrigado pela sua presença aqui, valeu, cara. Edgar, apresentação feita, então, agora por você. Fala uma breve história sua aí pra gente, onde você nasceu, onde você cresceu, onde você estudou, enfim. Tá. Eu sou o Edgar, todo mundo me conhece como Edgar da rádio. Filho da Dona Eva, filho do saudoso senhor Ari, que tinha uma vendinha ali, onde é hoje a Casa Brasil, se alguém lembra. E nasci aqui em Lajinha, em 1979. Eu vivi os anos 80, que eu acho que é uma época ouro. Você é de que mês? Março, abril, maio. Quase um ano. Eu sou de maio. Quase um ano na minha frente. Sou irmão do Júlio, que trabalhou na emissão, irmão da Cecília, que trabalhou muito tempo no Dr. Rosemar, na Papelada de Avenida. E sou casado com a Lucilena, tenho minha filha Helena, de 3 aninhos. E é isso. Isso aí. Conta pra gente, Edgar. Nossa infância, eu passei uma parte da infância ali. A gente foi vizinho, né? Sim. E como é que foi ali? Que você vê ali daquela época ali, cara? Você falou dos anos 80 aí, né, mano? Não tem como não falar, né? Cara... Porque a meninada hoje não sabe, cara. Não. Você fala alguma coisa dos desenhos, não conhece. Nada. Cara. Eu fico vendo o TikTok lá, tipo assim, se você lembra de alguma das 40 músicas que vão te identificar como velho. Eu conheço todas. E assim... Dá pra mentir em alguma. O legal, Cidinho e Richelle, é o seguinte, a gente não tinha internet naquela época. Não. A gente, as brincadeiras nossas era raiz. Era de ficar na rua até tarde, brincando de garrafão, de futebol. De um barranco cortado. Não podia. Lá atrás da nossa casa, lá, descer aquele morro do cemitério lá com casca de coco, essas coisas. Papelão. Quem não viveu essa época, galera, o telefone ficava pregado na parede com fio, assim, ficava preso. O telefone era... Eu sou da época da ficha. Eu sou orelhão com ficha. Tem que explicar o que é orelhão também. Não, às vezes o pessoal não lembra aí, porque vamos recordar, vai lá. Depois passou a cartão, né? Os cartões. Eu fiz coleção, cara. Fiz coleção. Eu tinha o primeiro cartão de crédito eu nem lembro como é que chama, cartão telefone. O primeiro cartão telefone a ser vendido, eu tenho um guardado, relíquio na casa do meu irmão. Eu tenho ele ainda. Tenho ele guardado, primeiro a ser comercializado. Sim. Tem vários lá ainda, né? Mas na juventude ainda, você teve contato direto com a música pro seu pai, né, cara? Com a sanfona. Sim. Conta pra gente aí. Na verdade, meu pai, ele era um músico frustrado. Ele tinha vergonha de pedir ao pessoal para ensinar ele. Aí o que ele fazia? Ele juntava os amigos, o Flor, sanfoneiro, aquele outro nosso amigo lá, Doriado, lá que toca pandeiro também, que toca também acordeon, não esqueci o nome dele agora. Mas ele reunia essa turma em casa para poder ver se... Ficava observando a mão ali para ver se conseguia aprender. E ele tinha vergonha e tinha medo de incomodar. Falava, você podia me ensinar a tocar acordeon. Meu pai tinha 3 acordeon, tinha 2 violões, viola, tinha vários instrumentos em casa. E aí eu cresci nesse meio, vendo o pessoal ensaiando lá em casa. Sim. E aí eu falei assim, eu vou montar umas caixinhas de papelão aqui. Eu lembro que você bateu lata. Sim. Aquela época da lata eu já tinha bateria, você acredita? Eu lembro que bateu lata, cara. Eu já tinha bateria naquela época. Ele fazia uns pratos com as tampas de panela, velho. Que criança que não fez? Rapaz, não, mas a criança faz pra brincar de bateria. Não, ele tocava bateria. Ele pelo menos levou a sério. A gente brincava de bandido Chaves, né? Cada um tocava uma música. Mas assim, se você perguntar hoje, 99% dos bateristas mais antigos começou desse jeito, na lata. Hoje é diferente, né? Hoje tem a bateria aí que é só um sensor que você bota no dedo. Não, hoje na mesa. Todo mundo bate. A baqueta virtual, né? A baqueta virtual. Bateria. Mas então, assim, aquela época era legal, porque eu ia pra cima do banheiro da sua casa e tocar, você lembra? Minha mãe ficava morrendo. Mas teve suas validações aí. Então, vivendo nos anos 80, né, que pra mim é uma pra música, lógico que muita banda antes dos anos 80, mas eu que vivi pra mim, até então foi a geração que teve muita referência musical. Sim. Eu assim, aí entra a questão do rádio, depois a gente vai voltar na questão do rádio, porque eu ouvia muito rádio mesmo. E eu pedia de aniversário, eu pedia fita cassete. E eu gravava as músicas que eu gostava, gravava Paralamas do Sucesso, gravava Legião. E gravava direto rádio. Isso, gravava Bon Jovi, gravava as músicas que eu gostava. E eu queria matar o locutor pra poder falar em cima da música. Você faz isso hoje? Faço. Obrigado. Faço. Hoje eu tô bebendo do próprio veneno. Mas aí eu gravava e aí eu aproveitava assim, poxa, isso aí não é difícil de tocar não. Eu ia tentando fazer nas minhas caixinhas de papelão, nas minhas latinhas, eu tentava tocar. Você tentava reproduzir o som que você ouvia. Aí um amigo do meu pai viajou pro Rio e teve a brilhante ideia de trazer um tamborim pra mim.
Meu pai trouxe muito tamborim do Rio para essa escola de samba. Aí, ó. Meu pai que trazia a maioria dos instrumentos musicais. Meu pai era motorista da 1001, fazia lá em Rio. Ele trazia tamborim pra galera. Tantã, porque no Rio era fácil de comprar. Sim, não, e eu sou Zequinha, falecido sou Zequinha, era amigo do meu pai. E aí ele foi no Rio visitar uns parentes e falou: vou levar um presente pro Edgar lá. Ele trouxe um tamborim pra mim. E naquele ali eu comecei a sair em escola de samba, tal, com 7, 8 anos de idade. E aí eu me apaixonei por bateria. Assim, eu tinha facilidade. O ripnique, que é o instrumento mais difícil de tocar numa escola de samba, que faz aquela puxada, que começa o negócio, eu sabia fazer aquilo com 8 anos de idade. 8 anos. Rapaz. Então, sua história com bateria começou bem. Sim, aí ali. Percussão, em geral, né? Ali eu já imagino assim que Deus já colocou, falou assim: ó, esse menino tem talento pra bateria. Então, tipo assim, naquela época eu ensinava os mais velhos a fazer o ripnique. Com 8 anos, tipo assim, eu nunca tinha treinado. Eu chegava assim, simplesmente chegava e fazia. Aprendeu sozinho? Só ouvindo. Olha aí. Sabia quando tava desafinado, sabia quando tava errado as escolas de samba. É interessante, às vezes as pessoas acham que você chegar lá na bateria, é só você pegar uma baqueta e ir lá e tocar. Não. Mas não é, cara. Nossa! A bateria tem uma afinação, a bateria tem os tons exatos pra você tocar, tem os tempos, né? Não, o pior da bateria, não é isso. O pior da bateria é, como é que fala? Coordenação motora. Porque na verdade você divide o seu corpo em 5. É a cabeça mais cada membro. É comprovado psicologicamente que uma pessoa que toca um instrumento, ela tem um raciocínio diferenciado. Sim, porque a música envolve matemática e arte. Né? Exatamente. É os dois lados do cérebro trabalhando em conjunto. Eu tenho que tirar o chapéu, né? Esses caras tocam na rua e que amarra a bateria nas costas. Chama de on man. Canta, toca. Canta, toca com o pé, bate aqui. Não consigo atravessar a rua, mas tem gente. No dia que eu estive em São Paulo, eu vi um camarada fazendo isso. Eu, na hora de filmar pra mim guardar, meu celular descarregou. E não precisa. Mas aí você teve essa juventude aí, essa infância e o início da sua juventude todinho com contato com a música, né, cara? Sim. Na verdade, assim, só voltando um pouquinho assim, porque eu lembrei de uma história aqui, que com 9 anos de idade eu fui assistir uma missa. E eu gostava de ficar ali perto dos músicos ali na igreja. E aí eu tava lá naquela missa das 10, que é a missa das crianças, né? O pessoal deve saber. Aí cheguei lá, era até o William Ott, irmão do Ender, do falecido Ender, irmão do Robson. Ele era o baterista da missa. Cheguei lá, tal, o pessoal começou a missa, começou a tocar, falei, cadê o baterista? Não apareceu ninguém. O que eu fiz? Foi pra bateria. Com 9 anos. Aí. E aí eu sabia onde ele guardava a baqueta, o observador. Isso é bacana. Menino. Isso é bacana. Guardava, ia lá debaixo da espuminha dentro do bumbo, tirei um parzinho de baqueta. Sentei na bateria, eu lembro do menino, do rapaz que tocava baixo, eu não lembro quem que é, falando assim, sai daí agora. E eu não lembro que eu toquei a missa inteira. E o baterista não veio, então você sumiu mesmo. Com 9 anos, cara, eu toquei todas as músicas, nunca tinha sentado a bateria na vida. Você nunca fez aula? Não. Você não fez aula, até hoje? Não. Tudo que você aprendeu foi isso. E assim, cara. A gente troca ideia, igual tem claro, Juninho, que não deixa de ser um estudo. Só Toda aula com o professor. também, mas aula didática, o Edgar fez. Aula que a gente fala, você pagar o professor pra gente. Eu sou da época da fita VHS. O Edgar fez igual eu, cara. Eu comecei a tocar com 12 anos na igreja. Eu nunca fiz aula também, não. Eu era só pegando dica um com o outro. Mas com todas as pessoas que eu já toquei na minha vida, o Edgar pra mim é o mais técnico. Porque hoje existe. Então você não viu. Não, mas assim, a educação musical, Edgar, eu acho que ela conta muito mais do que o cara ficar ali estudando muito, cara. Porque hoje em dia a gente vê isso. Tá. Essa educação musical não tem, cara. O que acontece? A gente vê muito na geração, vou voltando, trazendo pra geração de hoje, a gente vê muito baterista que bate bateria. É isso aí. Eles não identificam a bateria como um instrumento musical que precisa ser tocado em harmonia com os outros instrumentos. Então o baterista quer aparecer. Vamos trazer pros dias de hoje aqui bateristas que eu particularmente eu gosto. Fininho, pra quem entende de música aí, o Fininho. O Dilaia. O Dilaia, cara, pra quem entende de música vai entender que nós estamos falando. O baterista do Eli Soares. Exatamente. E o Dilaia, cara. O Dilaia que pra mim, o cara chega com a mochila nas costas, de sandália, né, arranca as baquetinhas dele e o cara tem uma educação musical incrível, velho. Então, eu tenho uma história com o João Baroni, é o seguinte, tinha uma música do Paralamas chamada Perplexo. É uma música muito difícil de tocar. E eu fui tentando aprender isso com 10, 11 anos, tentando tocar essa música. Primeiro desafio tocar essa música. E aí até que um dia eu consegui. E a partir de então eu virei muito fã do João Baroni, de acompanhar muita coisa do Paralamas e tal. Até que em 2003, eu tive a oportunidade de assistir o show do Paralamas de cima do palco. E antes disso, na preparativa ali, na passagem de som, lá no Festival de Alegre e tal, eu tive a oportunidade de sentar na bateria do João Baroni. Eu cheguei e conversei com o Hold, né, o técnico de bateria dele, e falou, olha, meu sonho é ver a bateria do João Baroni de perto. Eu falei, não, pode subir aqui e tal. Eu sentei lá, só não toquei, só fiquei apreciando ali. E aí eu vi uma mancha no chão. Eu perguntei ao cara, rapaz, mas essa mancha no tapete aqui e tal, o que é isso? Ele falou assim, rapaz, o último show do João Baroni, o último show do Paralamas, o João Baroni vomitou a bateria toda. Tava doidão? Tava louco. Mas aí uma dica que eu vou dar, nunca tente se aproximar ou fingir uma intimidade com uma pessoa que você admira demais. Você se decepciona. Você chega com muita expectativa, né? Exatamente. E antes do show do Paralamas acontecer lá no festival,
o Herbert Viana passou, o Pi Ribeiro passou, o João Barão ficou meio que na minha frente, assim. E eu falei, João Barão, João, eu sou muito seu fã e tal, estiquei a mão pra cumprimentar ele. Ele me olhou de cima e embaixo, assim, me ignorou, foi. Às vezes acontece. Eu falei assim, ó, nunca conheça a pessoa que você... Não vou falar ídolo, né? Mas nunca conheça, nunca queira ter intimidade. Pra mim era melhor ele ter ficado... Como... Admira o trabalho, não a pessoa. Exatamente. A expectativa do Mas aí nesse período aí, Edgar, na sua juventude ainda, né, cara? Você teve a perda do seu pai, né? Que, sim. Nos anos 90 ali, que foi um choque enorme pra sua família. Eu lembro na época que a gente era vizinho ainda, né? Virou de cabeça pra baixo, né, cara? Sim. Eu fui o último a conversar com meu pai. Porque eu tava conversando com ele e ele... De repente eu saí lá do comércio dele. E aí chegou uma pessoa gritando, olha, ô, rapaz, seu pai tá passando mal aqui. E nisso bateu o desespero, né? Quando eu cheguei, meu pai tava caído no chão, já com sintoma do AVC. E agradeço muito a André Ambrosio, lá da Top Line, que foi quem socorreu meu pai na hora lá, chamou um carro, arrumou um carro lá e levou meu pai pro hospital. E foi o último momento que eu tive com meu pai. Meu pai foi minha grande inspiração como músico, né? Ele que me incentivou, com 14 anos, me deu a primeira bateria de presente. Aquela época que eu tocava as latas na laje do banheiro da sua mãe, eu já tinha bateria. Só que tava guardada, porque eu já tinha estourado as pedras. E o nosso vizinho era o Dimitri, né? Que já tinha bateria. Aí entra uma outra história. Aí entra uma outra história, porque eu comecei a trabalhar com o Dimitri. Porque eu passava pelo quintal da casa, sim, você lembra? Eu saía da minha cozinha, passava na cozinha, na porta da cozinha, e ia pra cozinha do Dimitri. E ali eu comecei tão fominha de bateria que eu era, comecei a limpar, comecei a ajudar ali a montar os instrumentos e tal, até guitarra até tava. Me falha a memória, Dimitri, uma Pius branca. Eu não sou da época da Pio, era uma Mapex da minha época. Mapex, não, eu lembro dele com uma Pius branca. Não era branca, não, era cintilante, pérola. Perolizado. É isso aí, eu lembro dessa aí. Na minha época era uma Mapex vinho. Se eu não me engano, eu acho que até a bateria que tá na igreja presbiteriana. Eu dava umas fugidinhas pra lá também pra ficar batendo. Eu tenho coordenação motora. De tanto eu ficar ali sabiando os ensaios do Dimitri, da banda dele, que um dia ele mandou o baterista embora e me colocou no lugar. Foi a primeira banda. Você tava com quantos anos? Eu tinha 15 anos. 15 anos, né, cara? Tocava uma banda, né? Porque eu conhecia as músicas. Sim, você tava lá. Eu conhecia as músicas. Quando os músicos não chegavam, mas o Dimitri ficava tocando. Então, tipo assim, eu conhecia o repertório e tal. Eu era o hold. Eu era quem montava e desmontava lá. Sim. E acabei substituindo o baterista na época. Ele mandou o baterista embora. O cartaz que eu tenho em casa do Marcones, que é o nome da banda. Marcones, era a saudosa Adriana Elias, era vocalista. Era o Dó, o Dimitri e o Adriano. Um pouquinho que eu aprendi de Marcones. De educação vocal foi o Adriano. Pois é. Então essa pode dizer que foi sua primeira banda, né? Foi minha primeira banda. Então vamos começar com essa história de bandas. Depois dessa, como é que foi? Isso aí, boa. As bandas que você passou? Então, a primeira banda foi o Marcones. Eu não era o baterista oficial, porque sempre tinha um rodízio de bateristas ali. Era o Ender, era o Robson, era eu, e tinha outros bateristas de outra cidade. Mas, assim, tanto que o cartaz da banda não tem baterista. Eu era meio que contratado. Tanto baterista que ia caber no cartaz. E eu toquei, assim, durante um ano com eles. Toquei durante um ano, e depois eu me desliguei. Aí eu recebi o convite do Julinho, do Arte Viva. Arte Viva. O Julinho tinha comprado uma bateria eletrônica, uma Roland. Na verdade, eu queria que fosse como se fosse um percussionista. Eu acabei virando o baterista. Eu entrei como percussionista e acabei virando baterista. E aí, com o Arte Viva, eu fiquei quase 3 anos. E a Banda Sinais? Banda Sinais veio a partir do momento da minha conversão. Porque, o que acontece? Quando eu tocava ainda no Arte Viva, eu conheci o Júnior e o Fernando. E aí, eles me viram tocando lá no ensaio e tal. Falou, poxa, Edgar, você podia gravar as baterias do nosso CD demo, do demo, né, da banda e tal. Aí eu comecei a ensaiar com eles, a ajudar a arranjar, fazer os arranjos de bateria, dar umas ideias de arranjo nas músicas e tal. Sim. Aí os caras ficavam assim, poxa, imagina o Edgar tocando com a gente, tal. E eles já tinham outro baterista que era muito bacana, era o Márcio, até que guitarrista da Nova Forma, depois era o primeiro baterista da banda. E aí foi até que o Márcio saiu da banda e os meninos fizeram o convite, falaram, ó, quando você não tiver com a Arte Viva, vem tocar com a gente. Aí na época era você, o Júnior, Fernando Falcão, Wesley Santos? O Wesley entrou depois. Foi tecladista. Era, quando eu comecei, era eu, Júnior, Fernando, o Bombinha e o Adalberto Amorim. O Beto Pinheiro lá. O Beto, você é seu amigo. Não, vou trazer ele aqui. Vamos cá. Gente boa. Ele era o nosso primeiro vocalista. Eu lembro do Beto. E aí o Beto passou em Ouro Preto. Foi embora. Ficou chapado louco da vida pra lá. Isso é normal. Aí, o Beto é louco naturalmente. Aí não teve como ele continuar na banda, e aí a gente chamou o Elcio, lá de Ibatiba, pra fazer. Sim, o Wesley passou um tempo na banda também. O Wesley a gente precisava de um tecladista.
ele não chegou a ser oficial da banda, né? Ele era um músico de apoio, Sim, assim como o Venceslau na época era um músico de apoio nosso. O Luciano Amaral era um músico de apoio nosso. Alguns shows lá o Luciano tocou com a gente. O CD da banda o Luciano gravou. Cara, assim, a banda Sinais, ela tinha um potencial muito grande de crescimento e desenvolvimento pela musicalidade da época, né, cara? Sim. A gente frustrou um pouco, por quê? Porque a gente almejava chegar na grande gravadora do Brasil, que era a MK na época. Sim. E aí a gente teve o convite de uma empresária, que era parente da Fernanda Brum, falou assim, eu vou empresariar vocês, tal. Vocês podem chegar lá na MK, lá, que já tá conversado e tal, e a gente vai encaminhar o CD de vocês aí pra avaliação. Sim. E aí chegou lá, não tinha nada disso. Vocês chegaram aí? Chegamos. E aí o engraçado é o seguinte, a gente chegou na recepção da gravadora, e a menina falou assim, não, pode deixar que eu vou entregar o CD de vocês aqui pra presidente, que era a Marina na época, do Nivelista. Vou entregar o CD pra ela. Aí ela simplesmente jogou o CD dentro da caixinha, igual essas caixinhas de supermercado. Esses caixotes de supermercado. Quando a gente olhou por cima do balcão, assim, tinha uns 50 CD lá, de gente com a mesma esperança que a gente. Só que a gente acreditava o seguinte, pra MK contratar a gente tinha que arrastar pelo menos umas 20 mil pessoas pra um evento, um show. A gente já tinha que ter uma música estourada no Brasil, tal, a gente não tinha nada disso. Naquela época era mais. Se fosse hoje, hoje era mais fácil, né? Sim, tipo assim, a gravadora não estava disposta a investir dinheiro pra apostar em um bando de moleque desconhecido. Queria pegar os caras prontos já, era mais fácil. Então a gente ficou meio decepcionado com isso, e a gente foi frustrando, a gente foi ficando iludido com essa questão, assim, até decepcionado mesmo com o mercado gospel. A gente via que tava, o fundamental não estava sendo adoração a Deus, estava sendo dinheiro. Então, assim, a gente... Não é diferente hoje, né, cara? Não. Continua. Sempre tem que ter muito foco. E depois das Sinais, que veio a nova forma? A banda Sinais acabou em 2002, a gente lançou o CD a gente gravou o CD em 2001, lançou o CD em 2002, quando foi início de 2003 a banda já tinha acabado. Entendeu? Porque a galera, como o Júnior e o Fernando, eles viviam de música. Então eles precisavam sobreviver da música. A banda Sinais não... Hoje eles foram para os Estados Unidos, né? Só o Fernando. O Júnior tem batido. Muito tempo não vejo ele. Não tem batido. E como é que foi, então, essa transição para a nova forma? A nova forma eu fiquei 2 anos em hiato, né? Só estudando em casa e tocando na igreja. E aí em 2005 eu tava indo, na época eu já tava namorando, já tava pra casar com a minha esposa. Eu tava indo pra casa dela, e aí eu peguei uma carona com o Márcio, mas com o Leandro, que eram músicos da Nova Forma. O Márcio do Yuna. Isso. Aí eu falei, olha gente, eu tô parado, tô doido pra tocar, e eu tava querendo ser um baterista freelancer aí, a gente chama de sideman, né, que é o baterista que não é fixo, mas que toca, recebe, mas não é fixo de banda nenhuma. Eu falei assim, arruma uma cantora, um cantor, uma dupla sertaneja, alguma coisa pra me tocar. Aí um ficou olhando pra cara do outro assim, eu não entendi nada, e eles foram embora. Passou mais ou menos umas 2 semanas, o Márcio me liga e falou, você quer entrar pra Nova Forma? Aí eu falei, banda já existia? A banda é de 97, né? Era de 97. Aí os meninos, o Márcio me ligou e falou, você quer entrar pra Nova Forma? Eu falei, mas peraí, e o Beisola, né, que a gente chamava, e o Beisola? Não, a gente vai dispensar ele, tal, não tá dando certo, tá acontecendo algumas coisas internas aqui que a gente não concorda. E aí dispensaram o baterista e me efetivaram na banda. Comecei a ensaiar. E aí já começamos a ensaiar o CD, as músicas, os arranjos o Márcio queria complicar mais um pouquinho, de fazer uns arranjos diferentes lá e tal. E aí eu comecei a gostar daquilo e efetivei na banda. Em 2013 nós lançamos o primeiro CD. E tá nela até hoje, né? Não, a Nova Forma hoje não existe. Acabou também? Acabou. Eu não sabia que tinha acabado. Acabou. E aí eu fiquei na banda, fiquei na Nova Forma, acho que 14 anos. 14 anos, olha. Comecei em 2005 e acabou em 2019. Aí você ficou um tempinho também offline? Aí a banda a Nova Forma acabou, o último show que nós fizemos foi em dezembro de 2019, antes da pandemia. Aí a gente tinha o ano de 2020 inteiro de agenda praticamente fechada para tocar. Encontro de moto e tudo mais. Pandemia. Aí veio a pandemia, cancelou tudo, e a banda foi, tipo assim, cada um foi focando nos seus projetos particulares ali e tal, o Márcio já tocando com a filha dele. Fez as bandinhas dele. E aí cada um já, tipo assim, tava todo mundo meio que cansado. O Raul, baixista, vocalista lá, já tava meio que sinalizando que queria parar. Então a gente resolveu dar um tempo O Márcio, na verdade, queria que a gente continuasse sem ele. E aí eu falei, não, concordo, não, é fundador da banda, vai passar o legado da Nova Forma com a galera que não foi a galera que começou. Ele era o remanescente, é o único que estava desde quando a banda dá a impressão de que perde identidade. Fica estranho mesmo. O Raul tem a oficina dele, né, hoje lá em O Raul ele é ministro de louvor da igreja dele, ele é funcionário da igreja dele lá. Pescador, tem um canal bombando, né? Então hoje você tá sem banda? Não, aí passou agora... Tem outra banda ainda. Em
começo do ano passado, 2023, eu conversando com o Borel, que era o guitarrista que tocava com a gente na época, no final da Nova Forma, eu falei, Borel, vamos amadurecer a ideia de montar uma banda nossa de novo. Conversando com ele, e ele falou assim, vamos, demorou. Aí a gente começou a convocar alguns amigos, convocamos o Adriano para ser o vocalista, e chamamos o Yuri para ser o baixista, e por último agora entrou o Wesley, tecladista, e nós montamos o Verbo. O Verbo, verdade. O Verbo é nome de banda famosa, hein? Tem aquele... E conta pra gente, como é que ficou depois da música na sua vida, como é que você migrou pra comunicação? Isso aí foi nesse meio todo aí. Foi paralelo, né? O rádio, ele me acompanha desde quando eu comecei com música. Todo mundo, né? Porque eu ouvia rádio pra começar a tocar bateria. Sim, não tinha internet, não tinha Spotify, não tinha nada, YouTube, não tinha nada disso. Então, não tinha nem celular pra você tirar foto. Não tinha nada dessas coisas. Então, assim, o rádio entrou na minha vida porque eu sempre gostei de rádio. Minha casa, todo mundo gostava de rádio. Minha mãe, a rádio Tatiaia, minha avó, a rádio Aparecida o dia todo, ouvindo as missas. Seu pai tinha um rádio. Meu pai ouvia rádio o dia todo, rádio Record, rádio Capital, rádio... Pegava AM também. Meu pai só escutava AM. O único que escutava FM na minha casa era meu irmão, que escutava FM. Eu ia dormir ouvindo rádio. Nossa FM aqui, se não me engano, naquela época era mais próxima, era 88 de... Nossa. Pegava também, eu lembro na época que pegava de Guaçuí. Mas tinha que ter antena, estéreo. Imagina, essa época... A de Guaçuí, aí, quer ver? Vou te falar que em 98, 97, 98, pegava a Rádio Guaçuí aqui. 90.5. 90.5, exatamente. Eu gravei muito. Então, aqui em Lajinha pegavam duas rádios, a Rádio Tribuna e uma outra rádio, todas duas de Cachoeiro. Elas pegavam aqui, elas tinham uma retransmissão, que eu não sei de onde, elas não pegavam direto, elas tinham uma retransmissão aqui na região aqui, e aqui em Lajinha pegava ela limpinha, e as rádios que o meu irmão ouvia, e eram as rádios que eu gravava na fita cassete. E aí eu escutando essas rádios e gravando e tal. E aí minha paixão por rádio começou assim. Eu comecei a gostar muito de rádio AM. Por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa da minha avó. Sim, daquela... E aí eu era fã da Rádio Globo. Eu fiz o meu pai me dar meu pai era berganista, né? Todo dia chegava com uma coisa diferente em casa. Eu lembro quando ele chegou com uma vitrolinha com o disco do Michael Jackson, Bats. Aí meu pai chegou com um toca-fitas lá, que eram da CCE, e falou, vamos sair pra você que gosta de rádio. Aí eu comecei a ouvir Rádio Globo, Rádio AM e tal, e me apaixonei por rádio. Mas eu nunca quis trabalhar em questão de rádio, nunca quis trabalhar como locutor. Sempre gostei de ouvir. Todo lugar que eu ia, eu tinha o meu Walkman, eu ia viajar com as bandas, tava ouvindo rádio Rádio FM, Rádio AM. E aí eu nunca quis trabalhar com rádio, mas quando eu tava tocando na Arte Viva, que eu falei assim, olha, cansei, não quero mais mexer com música, tô cansado de tocar final de semana, tô vivendo os meus amigos curtir o final de semana e me contar, nós fizemos um churrasco massa lá no final de semana, e eu lá tocando. Rolou uma festinha lá e tal, tem umas paquerinhas lá, as meninas perguntou do Cid, eu ficava doido, eu falei, meu Deus, e eu lá tocando. Eu falei, não, eu quero parar de mexer cabelão lá no meio das coisas. Cabelão. E aí eu querendo parar de mexer com música pra poder curtir eu tava pulando essa fase da minha vida, entendeu? Os meus amigos curtindo o final de semana, correndo de polícia. Você lembra? Correndo de polícia e tal, tava aprontando, e eu falei assim, meu Deus, e eu trabalhando, e eu tocando, eu gostava de tocar, mas me cansava e eu tava pulando essa fase. Quando você faz alguma coisa por obrigação, às vezes também. Aí o que acontece? Eu vou entrar na comunicação agora, porque eu falei assim, olha, o único emprego assim, que eu teria vontade de trabalhar hoje pra me largar a bateria seria a rádio. Eu gosto. Queria trabalhar com música sem ser diretamente queria trabalhar com música, tipo DJ, alguma coisa, sem ocupar o meu final de semana, pra me poder curtir com a galera. Aí foi quando veio a rádio pra Lajinha. Nesse período, eu já gravava no estúdio do Arte Viva, gravava nota de falecimento. Já dava uns bicos. Tipo assim, porque a gente tinha um locutor oficial, que era o Silvio Cândido. Mas tinha vezes que o Silvio Cândido não podia ir gravar. Voz de Veludo? Exato. A voz comercial do rodeio. Tinha vezes que ele não podia ir. Então eu gravava... Eu mesmo tinha que gravar. Então, tipo assim, o Julinho chegava pra mim, tem um convite da Igreja Católica pra fazer e tal, o Silvinho não pode vir. Eu mesmo fazia. E aí a rádio, abriu essa rádio Lajinha, que era a primeira rádio 95, tinha aqui a montanha, e ela começou a usar o estúdio lá da Arte Viva pra poder fazer as vinhetas, pra gravar as propagandas. Usava o nosso estúdio, usava o estúdio do Bimbas. E aí eu comecei a gravar ali e tal, aí eu até um dia cheguei perto do Plínio e falei, Plínio, um dia que tiver uma oportunidade na rádio, eu quero. O Plínio já... O Plínio já Aí eu falei, pra você entrar, você tem que fazer um teste. E eu lembro que eu gravei um teste. Eu gravei até na casa do Bimbas. Eu usei o estúdio do Bimbas. Isso lá. Também sem curso nenhum, sem preparo nenhum. Nada. Mas aí eu trouxe um pouco daquela bagagem. Claro, eu ouvi rádio. Você vai... Eu comecei a usar bordão de locutor que eu escutava, que eu achava que ninguém conhecia. Depois falei, você copiou o locutor. Subconsciente. Isso é normal, né? Nada se cria. Subconsciente. Tava lá armazenado. Só coloca a sua assinatura no final depois. Aí o Plínio virou pra mim e falou, vaga pra locutor hoje, a gente tem uma, mas o outro rapaz lá foi melhor que você. Era teu Pedrinho. O Pedrinho. Aí o Pedrinho entrou nessa vaga que tinha na rádio, e aí falou assim, olha, mas é o seguinte,
a gente vai começar um programa sertanejo de manhã com o Genésio Bento. E o Genésio não sabe operar o som. Então a gente vai precisar de uma pessoa que saiba operar o som, que sabe ligar o microfone, que sabe colocar música, que sabe programar o MD e tal. Eu falei assim, não, então a vaga é minha, eu quero. Mas você vai ter que chegar na rádio 4 horas da manhã. Não tem problema. Aí eu comecei a mesclar. Eu chegava dos shows com a TV, eu já ia direto pra rádio. Não, e o legal é que nessa época aí, hoje você vai lá no computador, você resolve tudo. Né? Na época, MD, eu falando aí, equalizador. Rádio hoje é inteligência artificial, não tem locutor, não. Tem, eu já vi isso. Rádio, cara, totalmente. Tem rádio com mandando 15 funcionários embora, 15 locutores embora pra colocar dois inteligência artificial. Caramba, velho. Vai ótimo. Nós vamos falar sobre a tecnologia. E olha a oportunidade aí também, né? Só aprender a mexer com inteligência artificial, precisa alguém atrás. Só um pontuando, cara, pela segunda vez eu notei um negócio no Edgar. Ele pegou a oportunidade, o cavalo passou na frente dele, você reparou isso? Na igreja ele viu a bateria vazia, foi lá, montou lá e tocou. Pronto. E agora ele viu a oportunidade da rádio e botou dentro. E aí eu comecei a operar som pro Genésio, e aí a gente ficou um bom tempo, uns 6, 7 meses trabalhando com ele ali, eu já tinha me desligado da Arte Viva, da banda, estava exclusivamente trabalhando na rádio, e aí o Genésio começou aquela fase de passar mal, problema no coração, tal. A rádio no horário dele bombando, o horário que tinha mais patrocínio, não era nada gravado, o pessoal não gostava, o Genésio que não gostava que fosse nada gravado no horário dele, gostava que ele fizesse ao vivo ali, né? Ele tinha aquele talento, né? Pra quem eu aprendi muito com ele também. E aí o Genésio começou essa fase de passar mal, e aí o diretor da rádio na época, o Plínio, o Fernando da Coca Café e tal, aí eles falaram assim, olha, a gente não pode perder esses patrocinadores porque eles ajudam a manter a rádio. Então, de graça, você vai ter que falar, fazer as propagandas ao vivo aí. E aí eu comecei a tremer. Falei, como é que eu falo? Vou pegar a audiência do Genésio, que ela, não só Lajinha, mas a região inteira ouvia. E aí, como é que faz? E aí, eu peguei os textos lá e comecei a fazer. E eu comecei a receber vários elogios. Pô, o moleque tem talento. Tanto o diretor da rádio, o pessoal da direção, quanto as pessoas na rua falaram, o Edgar tem talento pra falar, né, tal, desembolado, tal, sabe improvisar e tal. Uma pessoa que me incentivou demais e que me ajudava demais era o Joãozinho da Lanchonete, que era meu ouvinte da... É interessante que eu lembro que você era muito tímido, né, cara? Demais. Então imagina pra mim, na timidez danada, ter que assumir o lugar do Genésio Bento. E aí o diretor da rádio na época virou pra mim e falou assim, olha, esse menino tem talento, então é o seguinte, vai abrir uma vaga agora na parte da tarde, nós vamos tirar ele da técnica com o Genésio, e vamos dar um programa pra ele. E aí meu programa também bombou. Porque eu pegava o horário depois da Cris Ubner, que tava na TV Alterosa hoje, minha prima. E aí eu comecei a fazer um horário das 4 até as 19 horas. Caramba, 3 horas de programa. Aí meu programa começou a bombar também, porque eu pegava, eu fazia muito o horário de flashback, era meu. Pegar as músicas antigas. Interessante. Mas essa era a rádio, como é que chamava? A Montanha. E depois veio a Rádio Vida, né? A Rádio Vida veio depois, bem depois. Mas interessante disso que ele, mesmo dentro da timidez, cara, ele fez o que precisava ser feito. Claro, cara. É o que eu tô falando, a oportunidade tá aí, cara. Um cara que não tinha medo, ia. Eu encarei, porque eu tava querendo fazer o que eu gostava. E aquilo que eu te falei, eu queria trabalhar com música, a única coisa que eu sabia fazer. É que é o ditado, que um camarada sem saber que sabia fazer, foi lá e fez. Foi lá e fez, então, exatamente. E hoje eu ouvi uma frase que é o seguinte, às vezes a maioria das pessoas preparadas trabalham para as pessoas corajosas. Isso. Olha a profundidade disso. Quantos de vocês aí não tem um chefe, você sabe que o chefe é despreparado, às vezes o chefe é burro mesmo, para usar o jargão, o cara é enjoado, ele não tem perfil nenhum para estar lá, mas ele tá lá porque ele foi corajoso. Isso aí a gente tem que ter medo. Que seja corajoso para fazer alguma coisa errada, isso não é o mérito, mas ele teve alguma coragem, alguma coisa que ele fez para estar naquele carro. E às vezes uma pessoa que tem todo o preparo tá trabalhando para alguém só porque não teve coragem. E é isso que a gente tira isso aí. Eu tava vendo uma entrevista até com o rapaz do Flow lá, podcast, e ele falando assim, ó, todo mundo falou pra mim que ia dar errado. Eu encarei, fiz e eu fui um dos pioneiros. E hoje eu fiquei com o Flow Podcast. Flow Podcast hoje, né? É uma potência. Um dos maiores. Uma potência, tem... Se não o maior. Mas ainda falando do rádio, cara, eu tenho pra mim que, assim, o rádio ele não morre, principalmente pra nossa geração. Sim. Eu, por exemplo, televisão eu já não assisto mais. Televisão, assim, ao vivo, programa, televisão. Eu uso a televisão lá pra ver série, filme e ver meus clipes de música. Às vezes eu tô fazendo alguma coisa no meu quarto e passando clipe de música que eu gosto lá. Você assiste MTV? Mas eu assisto muito o Canal Bis, e agora tem aquela Plus TV. Você assinava a revista? A revista Bis? Assinei um período. Depois que você tinha. Depois começou a ficar caro. E eu entro no meu carro, porque às vezes eu tenho um pendrive lá, tenho meu Spotify, e às vezes as minhas músicas já estão repetitivas, eu tô sem criatividade pra procurar alguma coisa, eu lembro na hora. É rádio, cara. Eu fico mandando mensagem pra ele, desliga o microfone. Tá fazendo barulho. Esses dias agora. Cara, e eu tenho pra mim que o rádio não morre. A televisão pra mim morreu, mas o rádio. Cara, o rádio hoje, eu tive uma experiência esses dias muito tremenda. Eu fui no Cantina da Dinha, não foi nem com minha esposa, eu fui com alguns amigos lá.
E aí chegou uma das garçonetes não lembro o nome dela, uma das garçonetes da cantina, isso antes da cantina mudar. Aí chegou uma das garçonetes, me chamou no canto, assim, com o olho cheio de lágrimas, assim, falou assim, Edgar, queria muito te agradecer. Eu falei assim, mas agradecer por quê? Ele falou assim, há muito tempo você é a única companhia da minha mãe todo dia. Olha que legal. Minha mãe não sabe ficar um dia sem ligar o rádio pra te ouvir. E assim, eu queria te agradecer demais, que um dia desse você lembrou dela, mandou um abraço pra ela lá e tal, ela ficou emocionada e tal, no dia do aniversário dela você mandou um alô pra ela e tal, eu queria te agradecer demais. Então assim, pra muita gente o rádio é a única companhia. Claro, mas tem gente que tem aquela mania, já chega no carro e já tem o rádio ali. Tem o rádio, Às vezes não tá nem pensando em ligar o rádio, mas o rádio tá ali. O rádio tá ali, alguma coisa falando no ouvido, é bom. Eu que viajo muito, cara, eu chegar na cidade que eu tô de carro, eu coloco na rádio. A rádio, ela muda muito a questão do objetivo dela. Vamos dizer assim, tem muita gente que antes ouvia rádio pra ouvir música. Hoje as pessoas ligam o rádio pra ouvir notícia. Eu ouço mais notícia porque, infelizmente, as rádios de hoje é muito difícil achar uma rádio. Existem, graças a Deus, existem rádios que tocam pop rock, o rock, o estilo que eu gosto também. Sim. Não falando mal de outro estilo, eu ouço tudo, mas eu prefiro essas rádios. Mas aí, quando não tem, eu ouço notícia, eu ouço. Sim. Eu gosto muito de programas de humor na rádio, eu sou fã do Pânico, Café com Bobagem, que é aquele de BH. Vou te indicar dois, então. Qual? É o Grafite da Grafite, conheço. E o Pretinho Básico da Pretinho Básico, esses todos. E hoje, graças a Deus, a gente tem internet também, que você pode ouvir ao vivo. Tem as rádios no Spotify, tem a Rádio Vida no Spotify. No Spotify não, tem a Rádio Vida. Tem na Alexa. Na Alexa tem. O aplicativo da rádio tem. Na maioria dos aplicativos de rádio hoje são digitaladinhos. Tem um site, cara, que parece o Rádio Planeta Terra. Rádio Garden. Você vai dando zoom na cidade, você vê a estação de rádio. Rádio Garden. Eu ouço. Eu gosto das rádios texanas lá, que toca aqueles calços antigos. Bom pra caramba. Cara, o rádio é... Eu trabalho ouvindo rádio. Na minha moto, meu capacete é Bluetooth, eu fico trabalhando e ouvindo rádio. Bacana. Conta pra nós aqui, nesse meio todo aí. Nesse negócio, você abriu o seu próprio estúdio, né? Que hoje você trabalha com comunicação. O estúdio, na verdade, eu tenho desde quando eu comecei com rádio. Desde 97. Porque na época eu precisava, mais uma vez querendo inovar, eu quis migrar pro digital. Então eu forcei meu irmão a comprar um computador. Meu irmão solteiro, falei, Júlio, compra um computador, você vai daqui uns dias, a gente vai conseguir acessar a internet. Pensando lá, chama coação moral, gente. Aí você vai poder jogar seus documentos, lá na época eu fazia as contabilidades lá da loja que eu trabalhava e tal. Aí eu falei, você vai poder jogar os documentos, mas tudo com segunda intenção. Foi até que ele comprou um computador e eu falei assim, eu posso usar seu computador pra me gravar alguma coisa? Eu falei, pode. Eu fui lá, comprei uma mesinha, comprei um microfone e comecei a usar, aprendi na marra como é que fazia a gravação no computador, e eu migrei isso para as rádios que eu trabalhei depois. Você aprendeu em casa e levou? Aprendi em casa, porque poucas rádios usavam computador naquela época, assim, para gravação, para transmissão com música já usavam. E o seu estúdio passou por um período meio difícil, né, cara? Teve uma história trágica aí, né? Na verdade, assim, 2 anos atrás. Foi em dia 5 de dezembro de 2022. Final de ano, né? Brasil jogando com a Coreia, goleando a Coreia de 5-0, eu acho. Aí o meu irmão chegou e falou, Edgar, corre aqui que seu estúdio tá saindo a fumaça. Nossa. Tá trancado. Não, a porta estava encostada, mas ele com medo, ele só me gritou, falou, seu estúdio tá saindo a fumaça aqui. Eu corri, quando eu cheguei lá, quando eu abri a porta. Já tava fogo. Não, o teto de PVC caiu aquela plasta quente assim, passou a centímetros do meu nariz. Foi curto-circuito? Cara, deu um problema na fonte do computador. Eu tinha um estabilizador, o estabilizador ficava ligado direto. Alguma coisa na fonte do computador, eu tinha trocado a fonte recentemente. Alguma coisa na fonte ali que... Eu acredito assim, tinha um pessoal também, né, fazendo uma manutenção na rua lá, eu não posso acusar, né, porque não tem prova. É bem complicado. Mas assim, como é que passou? Eu pensei comigo, só pode ter passado um 220 dentro da minha casa e atingiu o meu estúdio, mas como é que não queimou nada dentro da minha casa? Porque se essa fonte do computador estava ligada no estabilizador, o papel estabilizador é isso. Exatamente, não deixar uma... Mas alguma coisa aconteceu, não é inexplicável, eu não sei te falar o que realmente, o que causou isso aí, só um perito ali poderia falar. Você conseguiu recuperar o estúdio? Cara, então... Na época eu fiz um vídeo, sem pretensão nenhuma, fiz um videozinho só pra mostrar pros amigos, falei, gente, perdi tudo do estúdio aqui, e a única coisa que não perdi foi meu microfone, porque estava dentro de uma salinha. Eu lembro do monitor, do computador? O monitor também queimou. Não, mas ficou uma marca. Não, ele queimou a lateral ali e tal, mas ele funciona, eu tô usando ele até hoje. E aí queimou o teto, a espuma, tipo essa de vocês aqui, né, essa aqui. Não chegou a atingir a espuma, senão... Essas espumas hoje são anti-chama, né? Ah, tá. A minha não era espuma própria dessa, era aquela espuma de colchão. Sim, essa aqui é anti-chama. Então, assim, ela não iria queimar a ponto da combustão. Da combustão, mas ela ia dar uma fumaça muito top, que foi o que aconteceu na Boate Kiss, né? Exatamente. E aí, cara, assim, eu fiquei muito comovido, porque eu fiz aquele videozinho, o pessoal achando até que eu tinha passado carvão na cara, mas na verdade não, porque naquela correria de tentar salvar alguma coisa ali,
misturado com suor, meu rosto começou a ficar preto, com marca de fuligem ali. Só a bateria, foi tudo? Não, a bateria não queimou. Não. O que queimou, eu perdi computador, perdi os meus monitores. Os arquivos. Tudo. A minha tristeza não foi ter perdido as coisas materiais. Porque isso aí eu sabia que Você consegue de novo, né? eu perdi. O material. Eu perdi. Lá, assim, dentro, né? Eu perdi mais de 20 anos de arquivo. Nossa, As fotos e vídeos do nascimento da minha filha eu perdi. Isso aí me dói. É Isso aí me dói. Os vídeos que eu fiz ali do parto da minha menina, Nossa. eu perdi. Coleções, mais coleções de música que eu tinha da vida toda. Muitos terabytes de música eu perdi. Arquivos, assim, todas as propagandas que eu havia gravado na vida, tava tudo. E assim, fica um alerta pra gente aí, né? A gente ficar até atento. Às vezes a gente se prende a determinado tipo de coisa na nossa vida, né, cara? E vem um vento e leva tudo, né? Vou até aproveitar para dar uma dica, gente. Salve em nuvem. Eu não fiz. Exatamente. Eu ia te falar isso agora. Não, salve em nuvem. A tecnologia eu não salvei em nuvem. Não me ligava nessas coisas. Pra mim, nunca ia acontecer isso comigo. E é até mais fácil, cara, porque quando você trocar de computador, trocar de celular hoje em dia, que a gente troca muito, você não precisa dar no trabalho, tá tudo na nuvem. Você clica, eu pago clica hoje, aqui, eu pago um valor alto de nuvem hoje pra você salvar. precisa, né? Tem Depois daqui. Não, depois dessa, aprendi a lição. Mas conta pra nós aí. Aí você veio seu casamento, né? Com a Lu. E veio sua filha, né, cara? Que é uma outra inspiração que você teve. Sim. Né? Uma história bacana. A minha esposa, ela não poderia ter filhos, né? Sim. Ela tinha uma endometriose muito forte e ela não tinha endométrio. Ela tinha endometriose, mas não tinha endométrio, praticamente nada de endométrio. E aí a gente procurou especialistas para ver o que estava acontecendo. A gente, durante muito tempo, correndo atrás para ver o que está acontecendo. Às vezes achava que o problema era eu, às vezes achava que o problema era com ela e tal. E aí a gente fez altos investimentos atrás e corremos atrás de bastante profissionais, assim, indicação. A gente ia para Belo Horizonte, ia para todo lado e nada resolvia. Foi muita luta. Até que a gente resolveu fazer a fertilização. E aí o médico falou, olha, a chance de dar certo é muito pouca, porque a sua esposa não tem endométrio. Onde que vai colar o óvulo ali, fecundado? E aí tem gente que ainda duvida da existência de Deus, né? Claro. Porque colou o óvulo ali no endométrio que não existia praticamente, e aí nasceu a Helena. Cara, é o que eu digo. Se você tem uma chance em 1 bilhão, quer dizer que você tem uma chance. A minha esposa sabe contar melhor a história do que eu, assim, porque eu meio que fiquei desligado nessa época, assim, porque a minha esposa foi mais perseverante nesse ponto do que eu. Só ela para contar, assim, o que ela passou com os médicos em Belo Horizonte, de tentar um encaixe durante 12 horas dentro de uma clínica, sem dinheiro, às vezes, para comer. Tomou muita chuva naquelas praças de Belo Horizonte, lá esperando o carro da prefeitura para poder vir embora. E foi muita luta, gente. Foi muita luta. Sem falar em questão do valor financeiro, né? A gente gastou o que não tinha. Sim. Né? E hoje a Helena tá aí com quantos anos? 3 anos. 3 aninhos. Nasceu perfeita. Graças a Deus. Ela é uma bonita igual o pai. Tadinha. Aí não, nem tanto, né? Tadinho do pai, né? Que a menina O importante é você ter saúde, que ela já tem, ela é bonita. Mas assim, minha esposa foi guerreira, porque eu já tinha desistido. Eu já tinha desistido. Falei, vamos adotar um cachorro. Peraí que eu vou botar aí na Belinda agora. Quantos anos de casa? Cara, vou fazer 20. Caramba. Um pouquinho mais que eu. 20 anos. A Helena tá com 3 aninhos. Olha o tempo que nós tentamos, hein? Rapaz, Não desista, gente. Não desista. Tem jeito pra tudo. É isso Tem aí. jeito pra tudo. E a Helena adiou um outro sonhozinho seu. Adiou não, né? Porque moto você já tem, né? Que é o motociclismo, que é um outro hobby nosso aí também. Não é pau também. E aqui tem um link com a bateria, né? Porque tem um cara que você admira também, que ele é baterista, né, da banda Rush, né? O Neil. Que ele é baterista, tem uma história massa também, né? E como é que foi esse link aí? Você já gostava? O Newport, eu descobri ele através do Ender, o falecido Ender, nosso saudoso amigo, que era baterista também. Ele falou assim, eu escuto essa banda aqui, isso na época da escola. Aí quando eu escutei Rush pela primeira vez, até a música do MacGyver. É deles, é. É o tema do MacGyver, que é a Tom Sawyer. Aí eu escutei aquela música, eu falei, caramba, cara, que loucura isso. Eu fui e corri atrás. Eu tinha um amigo lá, o Adriano, eu falei, Adriano, ele vivia viajando, eu falei, Adriano, quando você vier, traz um disco do Rush pra mim. E aí, na época, ele trouxe 2. Trouxe 2 discos do Rush e a partir daquele momento eu virei fã, porque eu nunca tinha escutado uma linha de bateria daquele jeito e tal. E aí eu virei fã do Rush. Fã do Newport. E aí eu fiquei mais fã ainda quando eu descobri que ele era motociclista. E ele fez uma turnê no Brasil de moto. Ele veio no Brasil fazer turnê. Na verdade, estavam fazendo uma turnê na América do Sul. E entre os shows ali, ele ia de moto. A galera ia de ônibus e ele ia de moto. Inclusive, ele tem um livro, né? Eu tenho a coleção de livros, todos os livros. Inclusive, aí tem essa história interessante, que ele tem um livro chamado Ghost Rider, né? Que é a Estrada da Cura. Traduzindo para o português, a Estrada da Cura. Ele perdeu a filha de 18 anos, a filha única, num acidente de carro.
E 6 meses depois ele perdeu a esposa de tristeza. Olha, A tristeza da perda da filha fez a esposa dele dar um câncer no estômago e a esposa dele morreu. E quando a esposa dele morreu, o cara ficou louco. Ele simplesmente trancou a casa dele, juntou algumas roupas, alguma coisa na moto BMW que ele tinha, 1200, e simplesmente saiu. Ele rodou 90 mil quilômetros por lá. Cortou do norte do Canadá até o sul do México ali. E deu aquela volta pelos Estados Unidos ali. E nesse período de mais de 5 anos de viagem de moto ali, ele conheceu a atual esposa, tal. Mas assim, o livro dele é tremendo, cara. Você vê os perrengues que ele passou ali, contando a história. Esse livro eu quero ler ainda. Eu tenho lá, depois eu te empresto. Beleza. E aí, então, assim, o Newport virou a referência. Tem até camiseta deles. O pessoal assim, mas você curte essas coisas? Eu falei, eu curto o Newport. Cara, é legal, porque... Mas aí, voltando, né, você foi contemplado no consórcio agora, mas ele não pode comprar moto ainda. Essa é a história dessa moto aí, cara. Então foi adiada a moto do sonho, né? Ele tem a CGzinha dele pra trabalho, mas é motociclista. Aquela moto, a CGzinha dele. O motociclista é um espírito. Mas a CGzinha dele, na hora que ele aposentar, tem que pendurar na sala. Cara, ela tá com 15 anos, aquela moto. Quantos mil quilômetros rodaram? 80 mil. Só fazendo propaganda, gente. 80 mil quilômetros de propaganda. Olha que doideira. Mas a gente não pode fugir disso aqui, né, Edgar? Vamos falar sobre o cenário da música atual. O que você acha? Como é que tá hoje? Pra entrar e engajar nisso aí, a gente tá conversando com meu irmão essa semana. Eu vendo um psicólogo falando, ele falava o seguinte, que se você é do tipo de pessoa que fica acelerando o áudio de WhatsApp e você quer essas coisas muito imediatistas, então você toma cuidado. Sim. Você tá acelerando o seu tempo e tá perdendo grande parte da sua história. Por quê? Quando você acelera o tempo, você deixa algumas coisas para trás. Né? A gente acha assim que o tempo hoje ele passa mais rápido do que antigamente. Na verdade é porque nós estamos pulando etapa. É a nossa nós estamos acelerando, a nossa percepção. Faz isso. A gente não consegue perceber aquilo que está em volta. A gente passa de carro na rua, para lá e para cá, passa perto de pessoas que a gente nem vê mais, né, cara? E automaticamente isso vai migrando para tudo, inclusive para a música. Hoje a gente pega a música aí que tem 3 frases, cara. A gente vê todo mundo tocando em VS. O cara falou assim: você toca VS, cara. Eu vi o Juninho Afran esses dias falando, não, eu concordo que é evolução. Que evolução, caramba, velho. Se você não toca, então, pra mim, na minha opinião, se você não tá tocando... É bem artificial. Já é artificial. O problema é o seguinte, é quando você substitui tudo pelo eletrônico, pelo VS. Eu tô voltando pra questão do assunto VS aí, é o seguinte. Eu fui num show em Manhuaçu, onde até o vocalista tava fingindo que tava cantando. É foda. Então, quer dizer, eu paguei pra ver um camarada fazer uma dublagem, exatamente. Eu tava fazendo, se eu tivesse o nariz de palhaço ali, eu tinha que colocar. O único que tava tocando era o batera. Mas você é baterista. Tá, mas eu fui ali pra ver o show. Eu queria ver a galera, ver o guitarrista tocando. Eu queria ver o guitarrista tocando, queria ver o teclado. A interação da banda. Hoje em dia você paga hoje milhares de reais pra ir no Rock in Rio e ver o pessoal dublar. Tem isso. Vai ver essas cantoras aí. Eu tava assistindo tava lá passando lá sugestões de vídeo lá no YouTube agora antes de vir pra cá. Passou um show da Britney Spears. Falei, vou ver, eu gosto de ver abertura de show. Cliquei lá, fui ver abertura de show. Não canta nada. Tem muito vídeo na internet que eles tiram a banda, né? Colocam, isolam só a voz da pessoa. Você vê que é horrível. Hoje tem autotune. Não, cara, você vê o autotune em tempo real, cara. Hoje tem tempo real. Qualquer um canta hoje, velho. Eu tenho uns 3 ou 4 programinhos no celular ali de gravação, de estúdio. Você faz o que você quiser. Parece que eu gravei um CD. Hoje você não precisa nem de ir no estúdio mais. Outra coisa que eu percebo também, falando sobre o cenário atual. A molecada hoje não escuta uma música mais que 1 minuto e meio. Você pode ver que as músicas hoje, principalmente esses traps, essas músicas novas que esses jovens hoje escutam, a música começa e já vai pro refrão. Porque já sabe que a galera. Porque já sabe que a galera vai passar o refrão e vai pular pra outra música. E você vê que muita música hoje em dia não fica eternizada igual a música hoje já não é mais uma arte, ela é literalmente comercial. Hoje, se o artista não lançar pelo menos uma música a cada 15 dias, ele é esquecido. Vai no Spotify pra você ver, de 15 dias. Tem o algoritmo do Spotify que fica alimentando ali. Se você não lançar uma música de 15 dias hoje, você é esquecido. O ruim que isso aí a gente tem agora, você é cristão, né? A gente faz. Toca na igreja, frequenta a igreja, isso tá indo pra dentro da igreja, tá indo pra dentro de casa, tá indo pra vida da gente. Mas até a música gospel, a música cristã segue o mercado. Tá seguindo tudo. Você pode ver, o pessoal começou a tocar uma música, em todas as igrejas tá tocando uma música, todas as artes tá tocando aquela música, vai lançar 3, 4, 5 músicas parecidas, com a mesma temática, com o mesmo tipo, com as mesmas notas praticamente. Sim. Eu tenho visto isso. E então, assim, ficou muito artificial, tá muito... Tá bem complicado. Há esperança, Bruno? Sempre. Eu acho que sim, nossa. Eu tenho visto surgir uma galerinha aí que tá tentando, né? Os asiáticos, né, velho? Buscando as músicas lá, nossa, brasileira. Não, tem gente boa sempre tem. Cara. É lógico que a mídia não dá o holofote que precisa. Exatamente, o que eu ia falar agora. Você falar assim, mas a música acabou? Não. Tem muita banda boa, tem cantores, muita coisa boa. Só que a gente não fica sabendo porque não chega no Spotify, não chega no YouTube. O YouTube não mostra aquilo pra gente. Não mostra aquilo pra gente. A gente tem que procurar. Exatamente. Eu tenho uma mania. Tem muitos anos que eu faço isso. Eu digito no YouTube, assim, músicos desconhecidos.
Coloca, assim, músicos desconhecidos. E a partir dali eu conheço um monte de gente que toca. O próprio Spotify, não é fazendo propaganda, ele tem um Também. recurso que é... A partir do momento que você vai ouvindo os estilos de música, ele vai aprendendo o estilo que você gosta. Aí tem, de vez em quando, aparece uns álbuns lá, que é assim, feitas pra você. Ele vai pegar músicas que você ainda não ouviu, mas baseado no seu gosto. Exatamente. Eu achei muito interessante que eu descobri muita gente foda através desse O YouTube também tá recurso. assim, ele te sugere, talvez você Até- goste disso. Até então eu só tinha visto isso no Spotify. Eu usei o Amazon Music também, não... Cara, tá assustador isso. Por quê? Porque hoje você vai no TikTok, você vai no Spotify, você vai no YouTube, começa a pesquisar ali o que você gosta. Daqui a pouco parece aquele monte de coisa naquele estilo. Isso aí que você tá falando. Mas tem uma coisa que tem me assustado demais. Tô conversando com vocês agora sobre um assunto. Tô falando, nós estávamos falando sobre moto. Se eu abrir meu Google aqui agora no meu celular, vai estar lá uma sugestão de moto, alguma coisa assim. Ele tá ouvindo o que eu tô falando por aqui. tudo. Então, assim, isso me assusta, cara. Isso me Mas assusta. não, a tecnologia, justamente o último assunto que a gente ia tratar, é a comunicação e a internet, né? Tecnologia como empreendimento. Hoje, a rádio, meio de comunicação, a internet, meio de comunicação, você usa, né, a locução como empreendimento. O que você tem mais alguma pretensão nisso aí, pra frente? Cara, qual é a sua visão aí pro futuro? A minha visão de futuro é o seguinte, se eu não me adaptar, eu vou morrer. Exatamente. Então é o seguinte, eu, nos tempos pra cá, eu comecei a investir mais na área de visual. Eu comprei um microfoninho, quase igual esse de vocês aqui. Sim. Eu comprei como é que é o nome daquela paradinha? Um estabilizador de imagem, eu tô usando meu celular e tal. Eu quero agregar isso ao meu trabalho, eu quero filmar uma coisa pra jogar no Instagram, quero filmar alguma coisa e jogar no YouTube, quero filmar alguma coisa e jogar no Facebook, porque eu preciso me adaptar ao mercado. Todo mundo hoje tá com o celular na mão, não é só a propaganda de rua. A propaganda de rua faz efeito? Faz. Nem todo mundo tá com o celular na mão na hora, né? Tá ouvindo. O pessoal tá ouvindo rádio, acidentalmente, aquilo que a gente tá falando aqui dentro do carro, acidentalmente você vai ouvir um anúncio ali. Mas a maioria da pessoa tá com o celular na mão. Então eu tenho que me adaptar. Exato. Você vê muita gente boa aí, muita gente criativa, fazendo coisa bacana, eu fico morrendo de... Eu vejo tudo. Fico morrendo de ver. Eu queria assim, aí entra a questão da timidez. Eu queria ser mais corajoso pra fazer algumas coisas, mas umas loucuras na rua, eu tenho umas ideias de loucura pra fazer na rua, mas eu não tenho coragem de fazer. Aí que tá, às vezes tá perdendo a oportunidade. Eu te elogiei, eu vou puxar sua orelha. Cara, fala aí puxar a orelha, falando esse negócio de comunicação, porque hoje o rádio também é visual, né? Sim. Hoje você assiste, e o Edgar puxou nossa orelha, né? Que a gente falou que nós éramos os primeiros podcasts. Mas só pra explicar, hoje esse negócio tá muito misturado. Porque você tinha rádio, você tinha canal no YouTube, e você tinha podcast. Podcast era só um áudio que você baixava. Sim. A gente, por exemplo, a gente não é um podcast ainda, por enquanto a gente só é canal no YouTube. Só que a gente tem a pretensão de colocar, né? E a rádio também é aquele negócio, né? A rádio hoje tem visual e tem podcast também. Você também é um apresentador de podcast, né? Sim. Eu criei uma série na rádio lá, onde eu captava as imagens das entrevistas que eu fazia e jogava isso na internet. Pois é. Só que eu criei um nicho, tipo assim, a minha primeira temporada, eu fiz uma lista de 10 convidados ali pra falar sobre empreendedorismo. Muito bacana. Né? Aí agora vai vir uma segunda temporada, eu vou continuar às vezes inserindo o empreendedorismo, vou inserir mais algum assunto no meio ali, vou convidar mais 10 pessoas, e vai assim. Entendi. E assim a gente mescla isso tudo, né? Sim. Então, a gente hoje, você tá em casa fazendo nada, por que essa questão de puxar na orelha assim? Você falou assim, o primeiro podcast da região. Só que já existia. Tu falou assim, lá no Mansu tinha o em Mamiri tinha o Miami Cast. Porque aqui na nossa região é na nossa região, a gente fala mais daqui. Sim. Mas, assim, quando o Cidinho falou comigo que ia montar, eu achei bacana demais a ideia. Eu acho que tem que ter mesmo. E é lógico que tem que ter uma jogada de marketing também. A gente precisa de haters também, tá? Estamos à procura de um hater. Quando o Cidinho falou comigo que ia chamar o Richelle, eu falei assim, nossa, que ideia genial, porque o Richelle é a cara disso aí. E outra coisa, gente, aqui em Lagique tem muita gente que vocês trazem. Se você for fazer uma lista aqui, vocês fazem uma lista de 200 pessoas. Sabe o que eu acho interessante? Não, a gente tá tendo que dosar, porque senão a gente não vai conseguir gravar e soltar os vídeos todos. É muita gente, cara. Quando eu comecei a fazer o podcast na rádio, que teve de gente que pediu pra ser entrevistado. Não, né? Nossa, sim, já tem gente. E interessante, Gabo, quero deixar bem frisado que as pessoas, às vezes, elas não dão credibilidade para os moradores locais. Sim. As pessoas saem daqui, igual nós falamos com o Eleuzinho, vão para outros países, outras cidades, outros estados, estudam, buscam conhecimento e voltam para dentro da nossa cidade, cara, e com conhecimento gigantesco. Eu presenciei um médico dentro do pronto-socorro que uma mulher falou assim, eu não vou deixar esse médico nunca pôr a mão no meu filho. Isso era um moleque, jogava bola na minha rua, aprontava pra caramba. A mulher falou isso, cara. Eu não queria que o médico... Aí o cara falou assim, não, peraí, eu sou especializado, sou formado, eu estudei pra isso, me preparei pra atender a comunidade. Então a gente, assim, nós não somos mais aqueles meninos. Sim. Nós não somos aqueles moleques lá da nossa infância que corria, fazia bagunça, aprontava. Nós crescemos, somos pais de famílias hoje e tantas outras pessoas que também fizeram a mesma coisa, né, cara? O futuro, nós tivemos o Abel aqui, né, que é um grande empreendedor hoje. O Abel não é mais aquele menino.
O Abel hoje ele é um pai de família, empresário. E pegou até a presidência do União. Exatamente, presidente da União. Eu sempre falo isso. Todo mundo tem uma história para contar. Sim, interessante. A gente pensa aqui, no caso vocês que são os apresentadores aqui, vocês vão aprender com muita gente aqui e vão pensar coisas aqui para a vida de vocês. Exatamente. E quem assiste, que está em casa assistindo, vai aprender também. Tem que assistir. Você tem que conhecer a história de outra pessoa. Tem muita história de superação hoje que a gente caiu o queixo. Com certeza, em isso aí. E fora isso, a gente às vezes dá credibilidade, talvez, uma pessoa que vem de fora. Né? Lá a gente acha que tem muito esse problema. Quando vem uma pessoa de fora, todo mundo abraça. Aí a gente quer daqui. Você daqui, cara. Coisa muito incrível aqui. Então a gente está tentando ter uma vida melhor dentro da nossa cidade. Sim. Né? Dentro da nossa trazer região. essas pessoas para falar. Isso aí. Eu entrevistei algumas pessoas ali na rádio ali que as histórias são fantásticas. Entrevistei a Cássio da Pipoca. Sim. Entrevistei o Messias da Paulistana. A Dinha. Entrevistei a Dinha. A Dinha tem uma história maravilhosa. Entrevistei a Julinha aqui, a Júlia Leite aqui. Enfim, outras pessoas, Cabo Pedro. Sim. Enfim. Muitos desses vão passar aqui. Giovanni Misdorf também. Giovanni foi um dos primeiros a parabenizar quando a gente lançou e foi um dos primeiros seguidores nossos. Tem muita gente tá convidado. E tem muita gente ainda que eu tenho a vontade de levar no rádio lá, inclusive vai valer a pena vocês trazerem aqui também no futuro. Isso aí. Mas tem muita gente bacana. Então, dito isso, né, vamos para os finalmente, né? Falamos de muita coisa aqui. Diga, a gente quer deixar o microfone aberto para você passar aí um recado aí para geração futura. E principalmente as redes sociais, né? Onde o pessoal te ouve, a rádio, o canal da rádio, seu Instagram, fala aí. Então, meu Instagram é o @edgardhubner. Vai estar escrito aqui embaixo, tá, galera? Tem o Instagram também da Banda o Verbo Oficial. Tem o Instagram da Rádio Vida FM Lajinha. Isso mesmo, é o Instagram. E mais o quê? Acho que é isso. Muita rede social. O que você tem para dizer aí? Para os jovens é o seguinte: desconectar um pouco do celular e pensar em ler livro, gente. Vamos ler mais, né? Bacana. Quem estuda muito, quem lê livro, quem estuda bastante aí, não tem tempo não é enganado. Não é enganado. Tem muita coisa acontecendo hoje nas redes sociais que você acaba sendo enganado. Quem estuda bastante, quem lê bastante, não é enganado. Não. Isso aí. Procure conhecimento. Exato. Como diz o ET Bilu. É isso? Galera, ouçam rádio também. Isso aí. Tá? Muito cuidado com a música que vocês ouvem. Exatamente. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Tem o nosso TikTok. TikTok, né? Incrivelmente Podcast. O meu vai estar @richelioe. Meu é Sidney Campos Off. E o Incrivelmente Podcast. Não deixa de seguir lá, compartilhar, curtir, comenta, faz crítica, ajuda a gente. Isso aí. Gente, deixa eu só agradecer, gente. Muito obrigado a vocês dois. Nós que agradece. Valeu demais. Pessoal, grande participação. Até a próxima. Abraço. Até a próxima.